alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista, por isso algumas pessoas dizem, eu fico perdido na sequência. É só ir no nosso texto de apoio e nos slides que o acompanham, onde os irmãos verão o roteiro que nós aqui apresentamos. Porque a proposta nossa aqui no portal Escola Dominical é apresentar subsídios complementares aos amados irmãos, dar uma outra abordagem do mesmo tema. Aliás, o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 outros textos de apoio, além do nosso, desta lição. Também publica videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos os breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e nós estamos hoje terminando o estudo sobre o avivamento e vimos como é importante que nós busquemos um momento a sós com Deus em oração e meditação nas Escrituras. Então, se une o útil ao agradável, cuida da sua vida espiritual e prepara a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos perguntas feitas nos comentários das redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos terminando o estudo do primeiro trimestre de 2023. O nosso tema foi Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E a nossa última lição é a lição de número 13, que é o início da oração do profeta Abacuque. A única vez em que aparece a palavra avivar nas Escrituras. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É uma lição de conclusão. E nós nos unimos ao profeta Abacuque neste pedido. Nós vivemos dias muito difíceis. Estamos às vésperas da grande tribulação. Estamos no princípio de dores, como disse o Senhor Jesus no seu sermão escatológico. E uma das características destes últimos dias é a multiplicação da iniquidade. E a Bíblia diz, e Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, que no original é quase todos, se esfriará. Vivemos dias de esfriamento espiritual, dias em que a iniquidade avança, dias em que a igreja
já não encontra mais lugar na face da terra. As coisas estão se estreitando, as coisas estão se complicando, porque o anticristo está para chegar. E nestes momentos, nós precisamos pedir a Deus o avivamento. Já vivemos o último avivamento da igreja, que é o avivamento pentecostal. A chuva serôdia do ano aceitável do Senhor. Daqui a pouco a trombeta soará e chegaremos à festa das trombetas, ao arrebatamento da igreja, ao término do ano aceitável do Senhor. Mas precisamos pedir a Deus, como profeta, aviva, ó Senhor, a tua obra. Como dissemos, o título da nossa lição tem por base o início da oração do profeta Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores. Seu pequenino livro, que na Bíblia hebraica nem é um livro, faz parte do chamado livro dos 12, é extremamente rico. Porque em Abacuque nós temos duas singularidades que chamam a atenção. Abacuque é o único livro do Antigo Testamento a registrar a palavra fé. E ele o faz no capítulo 2, no versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Esta expressão de Abacuque, ela é considerada pelos rabinos judeus como a síntese da lei. Lá no Talmud, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, o livro da tradição judaica, a compilação daquilo que Jesus chamou de tradição dos anciãos, a chamada lei oral hebraica, judaica, há uma discussão a respeito dos mandamentos. E eles dizem, olha, os mandamentos são 613. Depois, Davi os reduziu a 15. Aí, e vai falando, né? Eu coloquei aí até um estudo sobre esse assunto no nosso texto de apoio, e chega-se à conclusão, os doutores da lei chegam à conclusão que Abacuque reduziu todos os mandamentos a um só. Aqui, o justo, pela sua fé, viverá. E esse entendimento dos doutores da lei é respaldado pelo apóstolo Paulo, que lá em Romanos, capítulo 1, no versículos 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo diz, realmente, é a síntese da lei. O propósito da lei era Cristo. E Cristo estabeleceu o Evangelho. E o Evangelho se resume em: o justo viverá pela sua fé. Pela fé em Jesus. Essa é a síntese da vida espiritual. Então, Abacuque, no seu pequenino livro, ele sintetiza, ele traz a essência da vida espiritual. O justo pela sua fé viverá. É a singularidade, a primeira singularidade do profeta Abacuque. Ele fala da fé, lá no Antigo Testamento, e sintetiza a lei segundo os próprios doutores da lei. E, na verdade, ele traz a síntese do evangelho, da vida espiritual em Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Mas existe uma outra singularidade do profeta Abacuque.
que é a que nos interessa agora, quando estamos a terminar o estudo sobre o avivamento. É Abacuque o único que fala em avivamento nas Escrituras. E ele, na sua oração, que é um salmo, que é uma oração em forma de canto, que termina o seu livro, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É assim que ele inicia esta oração que termina o seu livro. Mas por que veio esta oração? O livro do profeta Abacuque é um profeta contemporâneo de Jeremias, é um profeta que estava vivendo num período muito similar ao nosso. Era um período de apostasia espiritual. Os irmãos se recordam, no trimestre último do ano passado, nós estudamos o livro do profeta Ezequiel, que vivia este mesmo tempo de Abacuque, e nós sabemos que o povo de Judá estava completamente distanciado dos caminhos do Senhor. Jeremias pregava o arrependimento, senão viria o cativeiro da Babilônia, que era o maior castigo previsto na lei, a perda da terra prometida. As 10 tribos já haviam sido levadas cativas pelos assírios, mas nem assim o reino de Judá se arrependia. E Abacuque, um homem de Deus, ele se indignava em ver tanta injustiça, tanto pecado e aparentemente a indiferença de Deus. Parecia que Deus não tomava providência alguma em meio a tanta maldade, a tanto pecado. E Abacuque vai se queixar a Deus por causa disso. Deus então responde ao profeta e diz que ele estaria trazendo os babilônios para castigar o povo. As coisas não ficariam daquele jeito. A injustiça, a maldade, a iniquidade seriam punidas. Babilônia seria um instrumento de Deus para o castigo do povo. Diante desta resposta, o profeta ficou ainda mais indignado, porque os babilônios eram incrédulos, eram idólatras, feiticeiros. Como é que um povo pior do que o povo de Judá poderia castigar e ter vantagem sobre o povo de Deus? E aí então Deus diz a Abacuque que Babilônia também seria castigada no seu devido tempo. Que Deus é um Deus de justiça. Que Deus não tolera o pecado, seja de quem quer que for. Diante desta resposta, Abacuque cai em si. Abacuque reconhece a soberania de Deus. Abacuque reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. E se curva ao Senhor, se submete à vontade de Deus. Se renova espiritualmente, se cura espiritualmente, passa aquela desconfiança com Deus, deixa aquela indignação desalentadora, sai do seu desânimo e, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz um salmo para louvar a Deus e para engrandecer o nome do Senhor e ratificar a sua confiança e esperança em Deus. Essa é a história
deste salmo, que é o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. E é o início deste salmo que ele fala do avivamento. Então veja bem esta consciência que o profeta adquire da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas, que o faz renovar a sua fé e confiança em Deus, a sua esperança em Deus, é que lhe dá este lampejo a respeito do avivamento. O avivamento é uma demonstração da soberania de Deus. O avivamento é uma demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo. O avivamento é uma demonstração da fidelidade de Deus, que Deus não esquece os seus compromissos, as suas promessas, a fidelidade de Deus. O avivamento é uma resposta que nos traz ânimo e esperança em Deus. Então veja que quando Abacuque fala do avivamento, ele fala do avivamento como a comprovação da soberania, do cuidado, da fidelidade do nosso Deus. Então, quando nós pedimos o avivamento, nós demonstramos que confiamos em Deus, que esperamos em Deus. Nós mostramos nossa confiança da soberania e da fidelidade a Deus. Como começa esta oração de Abacuque, que nos traz a explicação do que é o avivamento? Ele começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Veja que a renovação espiritual do profeta, o retorno do ânimo, da esperança e da confiança em Deus, é decorrência dele ter ouvido a palavra de Deus. Lembre-se que Abacuque se queixou a Deus e Deus lhe respondeu. Ele ficou mais bravo e indignado e Deus lhe responde a segunda vez. E nesta segunda resposta, há o quebrantamento de Abacuque, há o seu renovo espiritual, o seu reânimo. Porque todo avivamento começa pela palavra de Deus. Não há avivamento. Nós vimos durante todo o trimestre que não há avivamento que não tem origem na palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Lembre-se do batismo de Jesus. E do céu se ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O avivamento é uma visitação sobrenatural do Espírito Santo, como diz John Stott, mas é, sobretudo, uma visitação do Espírito Santo que é subsequente à atenção que dermos à palavra de Deus, à oitiva da palavra de Deus. Se é ouvindo a palavra da verdade que nós ganhamos vida, não é assim que diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, quer dizer, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade.
o evangelho da vossa salvação. Então, veja que se eu ganho vida por ter ouvido a palavra de Deus, não há outra maneira de esta vida se tornar abundante, não há outra maneira desta vida se desenvolver, não há outra maneira desta vida se destacar, não há outra maneira desta vida se renovar, não há outra maneira desta vida se tornar ágil. E aqui nós temos aqueles 5 aspectos do avivamento, se eu não ouvir a palavra do Senhor. A fonte da vida é a palavra de Deus. As minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Por isso não podemos ter avivamento sem palavra de Deus. Fujam destes avivamentos em que há visões, revelações, em que há manifestações sobrenaturais, mas não há palavra de Deus. São enganações, são mentiras, porque só há avivamento quando há a palavra de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Mas não é só ouvir. O profeta disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor. E temor aqui não é medo. Temor aqui é reverência, é obediência, é submissão, é respeito. Eu temi. Veja que a primeira vez que o profeta ouviu a palavra, ele não temeu. Ele ficou mais indignado. Mas na segunda vez, ele se submeteu a Deus. Ele não endureceu a sua cerviz. Ele se curvou, ele se rendeu. E quem teme a palavra, obedece a palavra, cumpre a palavra. Tiago, irmão do Senhor, diz que não basta ouvir a palavra, é preciso cumpri-la. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. São pessoas que não mudam. Eles ouvem a palavra, como diz o povo, entra por aqui, sai por aqui. Não desce ao coração. E por isso não mudam de vida, não cumprem a palavra, continuam vivendo na prática do pecado, continuam vivendo do mesmo jeito e ainda buscam doutores conforme as suas próprias concupiscências para justificar o seu pecado. Temos muito disso hoje. Pessoas que estão atrás de pessoas que digam para elas que o que elas fazem, Deus aceita. Deus tolera. Deus não pune. E é por isso que nós temos aí a proliferação de várias pessoas que vivem na prática do pecado, mas dizem que são evangélicas, que são crentes, que são cristãs, e que Deus os aceita desta maneira que estão. É por isso que não há avivamento, não há nem vida. Porque para ter vida eu preciso me arrepender dos meus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Essas pessoas não alcançaram a misericórdia de Deus, porque não confessaram seus pecados, nem os deixaram. Permanecem no pecado. Não têm a graça de Deus, são desgraçados.
estão na situação da igreja de Laodiceia. Cegos, pobres, nus, desgraçados. Por quê? Porque não tem vida. A vida vem pelo perdão dos pecados. E eu só tenho meu pecado perdoado se eu o confesso e deixo. Se eu me arrependo dos meus pecados. O temor faz com que eu cumpra a palavra de Deus. O profeta temeu a Deus, ouviu a palavra, temeu e experimentou o avivamento. Foi renovado espiritualmente. Teve maior intensidade da sua vida a ponto de ser usado por Deus para fazer um salmo. Isto mostra, ele se torna uma vida mais nítida. Ele se apresenta ao povo como um profeta de Deus. Ele publica a sua queixa e a sua transformação. Ele se torna ágil espiritualmente. E Deus, inclusive, lhe revela o fenômeno do avivamento. Ouvi a tua palavra e temi. O avivamento, ele exige que nos voltemos à palavra de Deus e que passemos a cumpri-la. Aí ele traz a singularidade. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E aqui nós entendemos por que existe o avivamento. Algumas pessoas podem se queixar, dizer, olha, eu tenho confusão. A salvação de Deus, ela é perfeita, porque Deus é perfeito. A obra de Deus é perfeita. Deuteronômio 32 e 4. Deuteronômio 32 e 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Se a obra de Deus é perfeita, como que o profeta Abacuque diz para avivar a sua obra? Porque se a obra precisa ser avivada, é porque a vida está se extinguindo, porque a vida está desfalecendo. É preciso intensificá-la, renová-la, fazê-la crescer, fazê-la nítida, agilizá-la. Mas a Bíblia diz que a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. A salvação em Jesus é perfeita. Mas nós somos imperfeitos. Nós somos seres humanos, somos criaturas. E toda criatura é imperfeita. Deus é perfeito. Para começar, ele é eterno, não tem começo nem fim. Nós tivemos começo. Embora não tenhamos fim, temos começo. Houve um período em que eu não existia. Por isso eu sou imperfeito. Tanto somos imperfeitos que Jesus coloca na igreja os ministros, porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Veja lá Efésios 4 e 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então nós somos imperfeitos. Por isso que existe o crescimento espiritual, porque nós não somos perfeitos. Não estamos na medida completa. Precisamos chegar lá. Nós somos imperfeitos. Abraão, o nosso pai, o pai dos que creem em Deus, o pai da fé, ele era imperfeito, a ponto de Deus ter dito o seguinte, Gênesis 17:1, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Porque ele não era.
Ele não era. O apóstolo Paulo, este grande gigante espiritual, ele diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 12: não que eu já a tenha alcançado, que é a ressurreição, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo diz que não era perfeito. E ele estava prosseguindo, caminhando, se dirigindo para a perfeição. É por isso que existe o avivamento. O avivamento existe para nos aperfeiçoar. A obra de Deus, ela é perfeita, mas cada um de nós é imperfeito e temos que caminhar para a perfeição. É por isso que a obra de Deus precisa ser avivada de tempos em tempos. E aqui vem a outra revelação que o profeta nos dá. Como nós somos imperfeitos, nós estamos sob o domínio do tempo. E o tempo compromete a nossa espiritualidade. Veja que Deus está acima do tempo. As coisas espirituais não são presas ao tempo, mas o tempo, ele nos envolve, traz danos à nossa espiritualidade. Não devia ser assim. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, que o homem exterior ele se corrompe, mas o homem interior ele deve se renovar a cada dia. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isto é o ideal. Acontece que a corrupção do homem exterior, a passagem do tempo, que nos vai trazendo o envelhecimento. O envelhecimento traz consequências psicológicas e psíquicas. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão, já idoso, fala dos efeitos do envelhecimento na vida das pessoas. Não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, mas depois o irmão leia lá, Eclesiastes capítulo 12, dos versículos 1 ao 7. Há consequências psicológicas e psíquicas decorrentes do nosso envelhecimento. Há as consequências do nosso embate contra as hostes espirituais da maldade. Existem as adversidades. O próprio Salomão, ele fala do dia mau. Existe o dia bom, o dia mau, o dia da adversidade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Mas muitas vezes as dificuldades abalam o nosso ânimo. A passagem do tempo, ela gera consequências na nossa espiritualidade. É por isso que o profeta diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Deus sempre é realista. A palavra de Deus é a verdade. Não podemos e não conseguimos manter um contínuo crescimento. O saudoso pastor Walter Marques de Mello,
que sempre nos acompanhava, estava sempre conosco no estudo dos professores, ele dizia que a vida espiritual é uma escada, mas nesta escada nós não sempre subimos. Às vezes nós paramos, às vezes nós recuamos alguns degraus. Nem sempre subimos, às vezes descemos. É por isso, isto é próprio da natureza humana, isso é próprio da nossa imperfeição, e é por isso que o profeta, reconhecendo isso, ele mesmo, que tinha acabado de passar por uma fase de desânimo, ele que agora experimentava um renovo espiritual, ele pedia a Deus: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus já fazia isso em Israel. Toda vez que há um avivamento por quê? Porque o povo estava se desviando, porque com a passagem do tempo, o povo estava deixando de cumprir a lei, deixando de observar a vontade de Deus, e Deus então vinha, levantava um profeta para que o povo retomasse o caminho, o propósito de Deus. No meio dos anos, na história de Israel, Deus teve de fazer avivamentos para que o povo não se perdesse, para que o povo não perdesse a sua identidade, para que o povo subsistisse até a chegada do Messias. E quando o Messias veio, eles ainda o rejeitaram. E Deus ainda tem cuidado deles, preservado a identidade judaica, para que eles possam crer no Messias, que somente acontecerá às vésperas da batalha do Armagedon. E aí o propósito de Deus se cumprirá em Israel no milênio, quando ele será o reino sacerdotal e o povo santo que Deus sempre quis que ele fosse. Com a igreja não é diferente. A igreja é edificada por Jesus para pregar o evangelho e a salvação diante da rejeição de Israel. E Jesus reveste a igreja de poder no dia de Pentecostes para que ela cumpra esta missão, continue o seu ministério. Mas ao longo da história da igreja, esta missão fica com risco de comprometimento. Com a passagem dos anos, o fervor espiritual diminui, há risco da extinção. Aí Deus vem com um avivamento. E com o avivamento, há o reânimo, a renovação. E a igreja volta com todo o ímpeto a executar a vontade de Deus. Até que os anos passam e há um novo desânimo, um novo desalento. E Deus vem com um novo avivamento. E estamos no último destes avivamentos. Aí a igreja é arrebatada e termina a sua obra aqui sobre a face da terra. Deus promove os avivamentos para que os seus planos prossigam. Como diz Jó, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Na tradução da Nova Almeida atualizada, que é uma das versões oficiais das Assembleias de Deus. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E o avivamento, por isso que eu disse, é a demonstração da soberania e da fidelidade de Deus. Por meio do avivamento, Deus mantém o seu povo no caminho querido por ele, para que cumpra os seus propósitos. No meio dos anos, aviva, ó Senhor, a tua obra. É por isso que também nós temos de pedir a Deus
que ao longo da nossa peregrinação terrena, no momento da adversidade, da aflição, do desânimo, do desalento, ele venha nos avivar. Como aquele corinho que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Nós precisamos clamar por renovação. O ideal é que nos renovemos de dia em dia, como diz o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos de 2 aos Coríntios. Mas nem sempre isto acontece. E Deus sabe disso. E é por isso que ele, primeiro, nos coloca numa comunidade, nos coloca num grupo social, para que um ao outro ajude, um ao outro aconselhe, um ao outro console, um ao outro ensine, um leve a carga do outro, para que nós nos fortaleçamos, para que neste grupo social, da igreja local, Jesus coloque ministros e distribua os dons espirituais para a nossa edificação, para a nossa exortação. O que é exortação? É a animação, é o estímulo, o incentivo para a nossa consolação. Então, é preciso que haja o avivamento para que nós nos renovemos. Quando isso não se der, como é o ideal, de dia em dia, quando nós formos atingidos pelo envelhecimento, pelas circunstâncias da vida, pelas aflições, sejamos animados para retomarmos a jornada para o céu. Mas o profeta também diz: no meio dos anos a notifica. Ao longo dos anos, a obra de Deus precisa ser notificada. O que é notificar? É dar notícia, é dar conhecimento, é trazer consciência, trazer conhecimento. Ao longo dos anos, é preciso retomar a consciência de quem somos, de onde viemos, o que devemos fazer e para onde vamos. O avivamento desperta-nos para o que é a igreja, o que ela faz, qual o seu objetivo, qual é o seu propósito. É por isso que todo avivamento traz conversão de almas, traz manifestação do poder de Deus, porque todo avivamento é uma conscientização missionária. Em todo avivamento, nós nos lembramos o que é a igreja, por que ela foi criada e para que ela foi criada. No avivamento, nós nos lembramos que a igreja ela existe para pregar o evangelho ao incrédulo, para ensinar a palavra ao crente, para testificar a presença de Deus na terra através da igreja, mostrando o seu poder. Em primeiro lugar, o poder salvador. Em segundo lugar, o poder curador. Em terceiro lugar, o poder de revestimento de poder e de manifestações sobrenaturais. E, em quarto lugar, a iminência da volta de Cristo. O poder de nos livrar da ira futura. O avivamento tem por objetivo nos fazer lembrar a razão da igreja estar na Terra. A razão de eu e você estarmos aqui. Porque eu e você, quando cremos em Jesus, não viramos fumacinha e vamos para o céu, porque nós temos um trabalho a fazer.
E que trabalho é esse? Pedro nos fala lá no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira epístola. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou como Jesus disse ao apóstolo Paulo, como ele mesmo testifica em um dos seus discursos, em que ele descreve a sua conversão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 16, palavras de Jesus a Paulo: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Nós fomos salvos para abrir os olhos dos incrédulos, tirá-los das trevas e levá-los para as luzes, tirá-los do poder de Satanás para levá-los a Deus, para que eles recebam o perdão dos seus pecados e tenham sorte entre os santificados pela fé nele. Passem a ser membros, em particular, do corpo de Cristo. É para isso que estamos aqui. E o avivamento nos lembra disso, nos conscientiza disso. Quando nós, distraídos, estamos fazendo muitas coisas, inclusive em nome da igreja e por causa da igreja, mas que estão ou indiretamente ligadas a esta missão principal, ou que já se desprenderam desta missão principal. Quantos não são os crentes que se contentam em tocar seu instrumento, em cantar no conjunto coral, em frequentar os cultos, mas que estão completamente alheios a esta tarefa da igreja de resgatar as almas, de ganhar almas para Jesus, de ter uma vida de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus para ser um instrumento da realização de sinais, prodígios e maravilhas que tragam as pessoas para Cristo, que mostrem o poder de Jesus. Muitos hoje estão numa simples religiosidade. Mas que não é avivamento. O avivamento vem justamente para nos tirar desta religiosidade, desta coisa completamente rasa, para nos levar ao cumprimento da missão que Jesus quer de cada um de nós, para que sejamos instrumentos do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o avivamento que nos notifica a obra de Deus. Mas o profeta ainda diz: na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento espiritual é uma demonstração da misericórdia de Deus. Se o povo não cumpre a vontade de Deus, não evangeliza, não busca o conhecimento das Escrituras nem o poder de Deus, o povo está em desobediência a Deus. Veja que quando nós cremos em Jesus, nós prometemos obedecer-lhe.
Nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós cremos em Jesus. E por isso nós temos que obedecer-lhe. Quando nós desanimamos, desconfiamos, quando nós nos desalentamos, nós estamos deixando de crer em Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nos distanciamos do Senhor, esfriamos espiritualmente, estamos fora da direção de Deus, nós estamos em desobediência a Deus. E aí Deus poderia vir com a sua ira. E aí Deus poderia nos castigar, porque o salário do pecado é a morte. E quem pode fazer o bem e não faz, peca. Mas qual é a resposta de Deus a esta nossa desobediência? A essa nossa incredulidade? É o avivamento. Em vez dele nos castigar e nos punir, em vez dele nos corrigir, ele nos conclama ao arrependimento. Ele nos conclama a voltar às Escrituras, à busca do poder de Deus. Ele nos visita sobrenaturalmente. Ele nos chama a retomarmos o primeiro amor. O avivamento é uma demonstração da misericórdia de Deus. É por isso que o profeta diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Quando vem o avivamento, quando vinha o avivamento em Israel, Deus estava dizendo, voltem aos meus caminhos, porque eu vou mandar o Messias. Quando o Messias veio e Israel o rejeitou, Jesus cria a igreja e diz para a igreja, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, porque eu quero que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E o avivamento, quando vem na história da igreja, é porque Jesus diz, ainda há muitos para ser salvos. Eu não vou deixar a igreja esmorecer. Ele dá alento à igreja para mostrar que ele quer salvar, que ele ama o homem, que ele tem misericórdia. O avivamento é uma demonstração da misericórdia de Deus. Por isso, vamos pedir a Deus o avivamento, a começar de mim, a começar de você, para nos dar a oportunidade de poder nos renovarmos, de podermos agradar a Deus e, agradando a Deus, vê-lo nas nuvens neste dia que tanto se aproxima. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o texto de Abacuque 3 e 2 tem um acréscimo. Na versão grega, em Abacuque 3 e 2, nós temos um acréscimo. Veja que lá está assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aí tem um acréscimo. Antes de no meio dos anos a notifica, na tua ira lembra-te da misericórdia, existe o seguinte acréscimo na Septuaginta. No meio de dois animais tu te manifestarás. Quando estiverem próximos os anos, tu serás conhecido. Quando vier o tempo, tu aparecerás. Este acréscimo, que está na versão grega do Antigo Testamento, embora seja de duvidosa existência, também nos traz algumas lições sobre o avivamento. Por isso, nós iremos aqui, de passagem, pelo menos, citar isto.
quando ele diz, no meio de dois animais tu te manifestarás, o profeta, se o disse, está lá na versão grega, faz a remissão àquele costume que havia de duas pessoas que faziam um pacto, quando queriam dizer que aquele compromisso era imutável, elas matavam um animal, cortavam o animal em duas partes e passavam no meio. Nós vemos isso no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus quis confirmar a Abrão a promessa de que faria dele uma grande nação. Quando ele estava desanimado, Deus mandou que ele fizesse isso, fizesse um sacrifício dos animais, cortasse os animais pela metade, pelo menos os animais grandes, e durante todo um dia Abrão ficou esperando a manifestação de Deus, e Deus se manifestou passando pelo meio daqueles animais e reafirmou a sua promessa para com Abrão. Ainda ele se chamava Abrão. Então, quando o profeta Sil disse, na versão grega, no meio de dois animais tu te manifestarás, ele nos mostra que o avivamento é uma demonstração da fidelidade de Deus. Deus cumpre os seus compromissos. Deus não muda. E ele traz o avivamento para que os seus planos se cumpram. Trouxe o avivamento em Israel para que Israel se mantivesse vivo até a vinda do Messias. E Deus mantém Israel até hoje para que ele receba o Messias no momento oportuno. E Deus traz o avivamento na igreja, para que a igreja, assim como Jesus, consuma a obra que Jesus lhe deu a fazer, que é pregar o evangelho até o arrebatamento. O acréscimo ainda diz, quando estiverem próximos os anos, tu serás conhecido. Quando vier o tempo, tu aparecerás. E aqui nós temos a lição de que o despertamento, o avivamento, ele sempre antecede um momento em que haverá um juízo de Deus. Como eu disse, é a demonstração da misericórdia. O Senhor, ele se faz conhecido pelo avivamento antes que venha o juízo. Antes que ele venha e apareça. Esse avivamento pentecostal, que é o mais longo, mais duradouro e o de maior amplitude espacial e geográfica da história da igreja. É Deus se fazendo conhecido antes de vir a grande tribulação, a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É com isso que nós aprendemos o que é o avivamento. E é por isso que o avivamento é tão necessário. É só por meio do avivamento que nós escaparemos da ira futura. E eu termino esta aula lembrando de um hino da harpa cristã, não muito conhecido, o hino 374, que tem como título Vida Abundante. Quero ter uma vida abundante. Esta vida abundante, diz o poeta, que foi traduzido ou adaptado pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Ele diz, nas 3 estrofes deste hino e mais o refrão, que vida abundante é uma vida de pureza e santidade para amar a Deus. É uma vida de gozo exultante, abundante no Consolador. É uma vida de abundante amor dado pelo Pai em Jesus. E é a vida abundante de Jesus a veraz fortaleza, que nos dá a certeza do perdão e nos enche de consolação. O avivamento nos traz pureza e santidade para amar a Deus. Nos traz uma vida de gozo exultante, abundante no Consolador.
nos traz um abundante amor a Deus e ao próximo. E nos faz ver, nos faz ter a abundância de Jesus. Porque vemos em Jesus uma veraz fortaleza que nos dá certeza do perdão e nos enche de consolação. Que este trimestre possa nos ter mostrado a imprescindibilidade, a indispensabilidade, a absoluta necessidade do avivamento em cada um de nós, e havendo avivamento em cada um de nós, na igreja. E que, conscientes disso, busquemos esse avivamento a cada instante, até que Jesus volte. E isso está muito próximo de acontecer. Amém.